uma idosa é convidada para um passeio em família, acreditando que finalmente se reconectaria com o filho e o neto. Mas tudo era uma farsa cruel. Ela é abandonada à beira de uma estrada, com nada além de sua cadeira de rodas e uma mala. O que ninguém esperava é que daquele abandono surgiria uma virada capaz de mudar vidas inteiras. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol castigava sem piedade aquele sábado de janeiro em Petrolina, no sertão pernambucano. Dentro da casa modesta na periferia da cidade, Dona Edileuza dos Santos ajeitava pela 10ª vez o broche de prata no colarinho do vestido floral azul. Seus dedos trêmulos, marcados pela idade e pelo derrame que lhe tomara as pernas 3 anos antes, insistiam em posicionar aquela pequena joia com perfeição. Era tudo o que lhe restava do marido, falecido há tanto tempo que às vezes parecia ter sido em outra vida. Aos 72 anos, Edileuza carregava no rosto as marcas de quem conhecera o sol sem trégua, a seca sem fim e a luta sem descanso. Mas naquela manhã, seus olhos brilhavam com uma luz que há anos não se via. A nora, Kátia, havia ligado na quinta-feira com uma proposta inesperada. Disse que queria levar a sogra para conhecer uma chácara da família, um lugar bonito com árvores e sombra, onde ela poderia passar o dia e, quem sabe, até ficar uns tempos. Talvez até com o neto, o pequeno Enzo, de apenas 5 anos, que ela via tão pouco. Talvez até com o filho, Josué, que trabalhava tanto que mal tinha tempo para visitá-la. Edileuza sentiu o coração apertar só de pensar. Fazia meses que não abraçava o netinho. Fazia semanas que o filho não aparecia. Sempre uma desculpa, sempre um compromisso, sempre algo mais importante. Mas agora, pensou ela, ajeitando o cabelo grisalho diante do espelho rachado, talvez as coisas estivessem mudando. Talvez Kátia tivesse convencido Josué de que a mãe merecia mais atenção. Talvez aquela chácara fosse o começo de uma nova fase, onde ela poderia finalmente conviver com a família que criara com tanto sacrifício. A cadeira de rodas rangeu quando ela se acomodou, empurrando-se até a sala. A mala já estava pronta desde a noite anterior. Dentro, arrumou com cuidado os remédios para a pressão, os documentos velhos que guardava numa pasta de plástico desgastada, uma troca de roupa e o terço que a mãe lhe dera décadas atrás. Não sabia quanto tempo ficaria, mas queria estar preparada. A buzina estridente do carro cortou o silêncio da rua às 9 da manhã. Edileuza olhou pela janela e viu o sedã prata parado em frente ao portão. Kátia desceu do banco do motorista, vestindo óculos escuros grandes demais para o rosto, os cabelos presos num coque apertado. Não. Sorriu. Não acenou. Apenas abriu o portão e entrou, seus saltos batendo no chão de cimento com uma determinação que parecia estranha para um passeio tranquilo. Bom dia, dona Edileuza, disse Kátia, a voz fria como o ar-condicionado que já vinha ligado no carro. Tá pronta? Edileuza sorriu nervosa. Tô sim, minha filha. Josué não vem, não? Ele encontra a gente lá, respondeu Kátia, sem olhar nos olhos da sogra. Pegou a mala sem cerimônia e saiu. Vamos logo que a estrada é longa. O coração de Edileuza bateu mais forte. Queria perguntar sobre o neto, sobre a chácara, sobre quantos dias ficaria. Mas algo na postura de Kátia a fez calar. Empurrou a cadeira até a porta, trancou a casa pela última vez, sem saber que seria realmente a última, e permitiu que a nora a ajudasse até o banco de trás do carro. A cadeira foi dobrada e jogada no porta-malas com mais força do que o necessário. Enquanto o carro saía da rua de terra batida e ganhava a rodovia, Edileuza olhou pela janela a cidade que conhecia de cor. Passou pela praça, onde costumava levar Josué criança para brincar. Passou pela igreja onde se casara ainda jovem e cheia de sonhos. Passou pelo mercadinho onde fazia compras semanais. Cada lugar era uma memória, cada esquina uma história. Sentiu uma pontada no peito, mas afastou o pensamento ruim. Era só um passeio, repetiu para si mesma. Um passeio para conhecer a chácara. Kátia dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada. O rádio estava desligado. O ar-condicionado zumbia abaixo.
Edileuza tentou algumas vezes puxar conversa. Perguntou sobre o Enzo, se ele estava bem na escolinha. Perguntou sobre a chácara, se era longe. Perguntou sobre Josué, se ele estava trabalhando muito. As respostas vinham curtas, monossilábicas, cortantes. "Tá tudo bem, minha filha?" Arriscou Edileuza depois de 1 hora de viagem, a voz fraca. "Tá tudo ótimo, dona Edileuza", respondeu Kátia com um sorriso que não chegava aos olhos. "A senhora vai ver. Logo tudo vai estar resolvido." O que ela quis dizer com isso? Pensou Edileuza, mas não teve coragem de perguntar. Voltou a olhar pela janela. A paisagem mudava gradualmente. As casas foram ficando mais espaçadas, a vegetação mais seca, a estrada mais deserta. Não havia mais placas indicando cidades. Não havia mais outros carros. Só o asfalto quente, o céu sem nuvens e o silêncio pesado dentro do sedã. Passou-se mais 1 hora, depois outra. O estômago de Edileuza começou a roncar, mas ela não pediu para parar. Sentiu sede, mas não reclamou. Apenas observava a paisação cada vez mais árida, o coração cada vez mais apertado. Onde ficava essa chácara, afinal? Por que estava tão longe? Por que Kátia não falava nada? De repente o carro saiu do asfalto e entrou numa estrada de terra. A poeira levantou em nuvens grossas. O carro chacoalhava nos buracos. Edileuza segurou no banco da frente tentando não cair. Kátia dirigia rápido demais para aquele tipo de estrada. Parecia ter pressa. Parecia querer chegar logo a algum lugar. Ou talvez, pensou Edileuza com um calafrio, parecia querer se livrar de algo. Finalmente, depois de mais meia hora naquela estrada de terra que parecia não ter fim, Kátia parou o carro. Não havia nada ali, nenhuma chácara, nenhuma casa, nenhuma cerca. Apenas o descampado seco, alguns arbustos baixos, uma cerca de arame farpado ao longe e o sol impiedoso do meio-dia. Kátia desligou o motor. O silêncio foi absoluto. Edileuza sentiu o sangue gelar nas veias. "Chegamos", disse Kátia, tirando os óculos escuros. "Cadê a chácara?" perguntou Edileuza, a voz tremendo. Kátia virou-se no banco, encarando a sogra pela primeira vez desde que saíram de Petrolina. Seus olhos estavam duros, frios, vazios de qualquer emoção que não fosse desprezo. "Não tem chácara, dona Edileuza." O coração da idosa falhou uma batida. "Como assim não tem?" "A senhora é um fardo", disse Kátia com uma calma assustadora. "Para mim, para o Josué, para todo mundo. A gente não aguenta mais. A senhora come, toma remédio caro, ocupa espaço. A casa que a senhora mora vale dinheiro. A pensão que a senhora recebe dá para muita coisa. Mas a senhora está ali ocupando tudo, gastando tudo, impedindo a gente de viver." Edileuza sentiu as lágrimas queimarem os olhos. "Mas eu sou a mãe do Josué. Criei ele sozinha. Trabalhei a vida toda para dar tudo para ele. E ele é grato, acredite", continuou Kátia abrindo a porta do carro. Tanto que assinou a procuração sem nem ler, coitado. Achou que era só para resolver uns problemas no INSS. Mal sabe que agora a casa é minha, a pensão é minha, tudo é meu. Edileuza não conseguia processar o que estava ouvindo. Procuração, casa, pensão. Isso não pode estar acontecendo. Pensou. É um pesadelo, vou acordar. Mas não era pesadelo, era real, terrivelmente real. Kátia saiu do carro, abriu a porta de trás, puxou a cadeira de rodas do porta-malas e a montou rapidamente. Depois, com uma força surpreendente, arrastou Edileuza para fora do carro e a colocou na cadeira. Pegou a mala e jogou no colo da idosa. "Meus remédios", murmurou Edileuza, ainda em choque. "Meus documentos." "Tá tudo aí", respondeu Kátia, voltando para o carro. "A senhora tem água na mala também, é mais do que muita gente tem." "Você não pode fazer isso", conseguiu dizer Edileuza, a voz rouca. "Josué não vai permitir. Josué acha que a senhora está num asilo particular", disse Kátia, ligando o motor. "Vai achar isso até eu decidir contar a verdade. Se é que um dia vou contar. Mas relaxa, dona Edileuza. Quem sabe alguém não passa por aqui. O sertão é cheio de gente boa, não é?" O sorriso cruel no rosto de Kátia foi a última coisa que Edileuza viu antes do carro dar marcha à ré e desaparecer numa nuvem de poeira. Ficou ali, paralisada, olhando o sedã prata se tornar apenas um ponto no horizonte. E depois
sumir completamente. O silêncio voltou. Um silêncio diferente de qualquer outro que Edileuza já tivesse experimentado. Não era o silêncio tranquilo da madrugada, nem o silêncio reconfortante de uma tarde de descanso. Era um silêncio vazio, pesado, desesperador. O silêncio de quem está completamente sozinha no meio do nada, sem rumo, sem esperança, sem ninguém. Olhou em volta. A estrada de terra se estendia em ambas as direções, desaparecendo no horizonte. Não havia casas, não havia pessoas, não havia sombra. Apenas o sol escaldante do meio-dia, o céu azul sem nuvens e a certeza terrível de que havia sido abandonada para morrer. As primeiras lágrimas desceram quentes pelas bochechas enrugadas. Não eram lágrimas de medo. Não ainda. Eram lágrimas de dor, de traição, de uma decepção tão profunda que parecia rasgar algo dentro do peito. Como era possível? Como o filho que ela criara, que ela amamentara, que ela embalara nas noites difíceis, podia permitir que isso acontecesse? Como Kátia podia ser tão cruel? Como o mundo podia ser tão injusto? Mas as lágrimas não resolviam nada. Edileuza enxugou o rosto com o dorso da mão. Precisava pensar. Precisava agir. Ficar ali parada era esperar a morte certa. Olhou para os lados novamente. À direita, a estrada parecia se perder numa planície interminável. À esquerda, no horizonte, havia o que parecia ser um poste de energia elétrica. Onde tem poste, pensou, tem fio. Onde tem fio, tem cidade. Ou pelo menos, alguma fazenda. Decidida, empurrou as rodas da cadeira. O esforço era imenso. A terra batida da estrada estava cheia de pedrinhas e buracos. A cada poucos metros, a cadeira empacava. Os braços já frágeis pela idade doíam. O sol queimava a pele descoberta. A boca começava a secar. Mas ela seguiu. Empurrou. Parou para respirar. Empurrou de novo. Metro por metro. Centímetro por centímetro. Passou-se meia hora, talvez uma hora. O tempo parecia não ter mais sentido debaixo daquele sol. Edileuza sentia a cabeça latejar. A visão começava a embaralhar. A sede era uma agonia. Lembrou-se da garrafa de água que Kátia dissera estar na mala. Com dedos trêmulos abriu o zíper. Lá estava, uma garrafa pequena de água mineral. Bebeu devagar, controlando-se para não tomar tudo de uma vez. Precisava fazer durar. Não sabia quanto tempo ainda teria pela frente. O poste estava mais perto agora. Dava para ver que era mesmo um poste de luz. E, mais adiante, havia outros. Isso significava que a civilização não estava tão longe assim. Mas a que distância? 1 quilômetro? 5? 10? Não importava. Ela continuaria. Não tinha escolha. Mas o corpo humano tem limites. E o corpo de uma mulher de 72 anos, debilitado por um derrame, desidratado e sob estresse extremo, tem limites ainda menores. Quando Edileuza chegou finalmente à sombra do primeiro poste, sentiu que não conseguiria ir mais longe. Parou ali. Encostou a cabeça na haste de concreto. Fechou os olhos. As memórias vieram em ondas. Viu-se jovem, trabalhando na roça com os pais. Viu-se grávida de Josué, sozinha depois que o pai do menino fugira. Viu-se criando o filho com o pouco que tinha, vendendo quitutes na feira, lavando roupa para fora, nunca faltando com o pão na mesa. Viu Josué crescendo, estudando, conseguindo emprego. Viu o orgulho nos olhos do menino quando comprou a primeira casa. Onde foi que tudo deu errado? Pensou. Onde foi que perdi meu filho? Um barulho ao longe a fez abrir os olhos. Era o ronco de um motor. Um caminhão? Um carro? Ela não sabia. Só sabia que era a chance dela. Talvez a única. Tentou gritar, mas a voz não saía. A garganta estava seca demais. Tentou acenar, mas os braços não obedeciam. Apenas ficou ali, olhando a estrada, rezando para que quem quer que fosse parasse. Por favor, Deus, murmurou. Por favor. O caminhão velho, vermelho descascado e com uma carroceria cheia de caixas de feira, diminuiu a velocidade. O motorista, um homem de uns 50 anos com boné desbotado e camisa xadrez, franziu a testa ao ver aquela figura improvável à sombra do poste.
Uma senhora numa cadeira de rodas no meio do nada, sozinha. Isso não estava certo. Pisou no freio. O caminhão parou com um guincho, desceu rapidamente e correu até Edileuza. "Minha senhora, o que a senhora está fazendo aqui?" perguntou, a voz carregada de preocupação. Edileuza tentou falar, mas só conseguiu um gemido fraco. O homem viu a garrafa vazia na mala, entendeu? Correu até o caminhão, voltou com outra garrafa de água. Ajudou a idosa a beber devagar. "Calma, calma, vá devagar. Isso, mais um pouquinho. Pronto." Aos poucos, Edileuza conseguiu recuperar a fala. Contou entre soluços o que havia acontecido. O homem ouvia em silêncio, a mandíbula tensa, os olhos cheios de raiva contida. "Que desgraça!" murmurou, quando ela terminou. "Que desgraça! Mas a senhora vai ficar bem, ouviu? Vou levar a senhora para a cidade. Tem uma pensão ali que a dona é boa gente. Ela vai ajudar. Chamava-se Severino, o caminhoneiro. Trabalhava entregando frutas e verduras pelas cidadezinhas da região. Era um homem simples, de poucas palavras, mas muito coração. Ajudou Edileuza a subir na boleia com extremo cuidado, dobrou a cadeira e colocou no banco de trás. Dirigiu devagar, evitando os buracos, conversando baixinho para acalmar a idosa que ainda tremia. A cidade chamava-se Juazeiro, do outro lado do rio. Não era grande, mas tinha vida. Pessoas nas ruas, comércios abertos, movimento. Severino parou o caminhão em frente a uma casa térrea pintada de amarelo claro, com uma placa na frente que dizia Pensão da Neuza. Desceu, bateu na porta. Uma mulher de uns 60 anos, cabelos curtos e sorriso largo, atendeu. "Neuza, preciso de uma ajuda", disse Severino. "É urgente." Quando Neuza viu Edileuza na boleia do caminhão, o rosto da idosa marcado pelo sol e pelo sofrimento, compreendeu que ali estava alguém que precisava mais do que ajuda, precisava de humanidade. "Traga ela para dentro", disse sem hesitar. "Tenho um quarto livre." E, assim, naquela tarde quente de janeiro, Edileuza dos Santos encontrou nos braços de estranhos mais amor e compaixão do que recebera da própria família em anos. Foi acomodada num quarto simples, mas limpo, com uma cama macia e cortinas de renda branca. Neuza trouxe sopa, suco, toalhas limpas, tratou a pele queimada com pomada, conversou baixinho, acalmando o coração ferido. À noite, quando Edileuza finalmente dormiu após horas de choro e desespero, sonhou com o passado. Sonhou com o marido morto, que vinha até ela e dizia que tudo ficaria bem. Sonhou com a mãe, já falecida há décadas, que a abraçava e enxugava suas lágrimas. Sonhou com Josué criança, correndo pelos campos com um sorriso puro e inocente, antes que o mundo o transformasse em alguém que ela não mais reconhecia. Quando acordou no dia seguinte, levou alguns segundos para lembrar onde estava. O sol entrava suave pela janela. Havia cheiro de café fresco vindo da cozinha. E pela primeira vez em muitos, muitos anos, Edileuza sentiu algo que já não lembrava ser possível. Sentiu que talvez, apenas talvez, ainda houvesse razão para continuar. Os primeiros dias na pensão da Neuza transcorreram como um despertar lento e cuidadoso. Edileuza acordava assustada toda a madrugada, o coração disparado, achando que ainda estava naquela estrada deserta sob o sol impiedoso. Mas então ouvia os sons da casa, o canto dos pássaros no quintal, o barulho das panelas na cozinha, e lembrava que estava segura. Estava viva. Estava pela primeira vez em muito tempo em um lugar onde alguém se importava. Neuza Pereira da Silva era viúva há 15 anos. Transformara a casa grande que o marido deixara numa pensão modesta, mas acolhedora. Não era pelos ganhos, que mal davam para pagar as contas. Era pela companhia, pela sensação de ter vida ao redor, vozes, histórias, humanidade. Quando Severino apareceu naquela tarde com Edileuza, Neuza sentiu no coração que aquela mulher não era uma hóspede qualquer. Era alguém que o destino colocara em seu caminho por uma razão. "A senhora pode ficar o tempo que precisar", disse Neuza naquela primeira noite, sentada na beirada da cama enquanto Edileuza tomava a sopa devagar. "Não precisa se preocupar com pagamento agora. A gente resolve isso quando a senhora estiver melhor." Edileuza quis protestar, dizer que não aceitava caridade,
mas as palavras morreram na garganta. Não tinha dinheiro, não tinha casa, não tinha nada além da mala com alguns pertences. Aceitou, e naquela aceitação houve uma rendição. Uma rendição não à derrota, mas à possibilidade de que talvez, apenas talvez, ainda existisse bondade no mundo. A rotina da pensão era simples e reconfortante. Neuza acordava cedo, fazia café forte e tapioca. Havia mais 2 hóspedes além de Edileuza. Um era Wellington, mecânico de uns 35 anos, que alugava o quartinho dos fundos havia 2 anos. Homem quieto, de poucas palavras, mas de coração imenso. Trabalhava numa oficina próxima e estava economizando para abrir o próprio negócio. O outro era Mateus, ajudante de caminhoneiro, de uns 22 anos, que ficava na pensão nos intervalos entre viagens. Rapaz alegre, brincalhão, sempre com uma história engraçada para contar. Quando Neuza explicou a situação de Edileuza aos dois, a reação foi imediata. Wellington construiu uma rampa na entrada da casa para facilitar o acesso da cadeira de rodas. Mateus ajudou a adaptar o banheiro, instalando barras de apoio que conseguiu com um conhecido. Não fizeram alarde. Não esperaram agradecimentos. Apenas fizeram porque era o certo a fazer. Edileuza chorou quando viu as adaptações. Não de tristeza, mas de algo que já não sentia há tanto tempo que custou a reconhecer. Gratidão. Pura e simples gratidão. Com o passar dos dias, ela começou a se integrar à vida da pensão. Ajudava Neuza a descascar legumes na cozinha, costurava roupas rasgadas dos rapazes, contava histórias do sertão antigo, quando tudo era mais difícil, mas de certa forma mais humano. À noite, todos se reuniam na sala para assistir novela. Neuza fazia pipoca, Wellington trazia refrigerante. Mateus inventava teorias mirabolantes sobre o que ia acontecer com os personagens. E Edileuza ria. Ria de verdade, com o coração leve como não ria há anos. Mas as noites ainda eram difíceis. Deitada no escuro, olhando o teto, Edileuza pensava em Josué. Será que ele sabia o que tinha acontecido? Será que sentia falta dela? Será que se importava? A dor da traição ainda estava fresca, pulsando como uma ferida aberta. Tinha criado aquele menino sozinha. Abrira mão de tudo para que ele estudasse, para que tivesse oportunidades, para que fosse alguém na vida. E no fim, ele a abandonara. Ou pior, permitira que a abandonassem. A raiva vinha em ondas. Não era só de Kátia, embora a nora fosse a arquiteta do plano cruel. Era de Josué também. Porque mesmo que tivesse sido enganado, como um filho não percebe que a mãe sumiu, como não desconfia quando a esposa diz que a idosa está num asilo, como não vai visitar, não liga, não verifica, mas junto com a raiva vinha também uma tristeza profunda. Edileuza sabia que perdera o filho muito antes daquele abandono na estrada, perdera aos poucos, ao longo dos anos, enquanto ele se distanciava, enquanto as visitas ficavam mais raras, enquanto Kátia assumia cada vez mais controle sobre a vida dele. Como não vira os sinais? Como fora tão cega? Uma tarde, 3 semanas depois de chegar à pensão, Edileuza estava organizando suas coisas no guarda-roupa quando uma pasta plástica velha caiu da mala. Era uma daquelas pastas transparentes que já tiveram cor, mas o tempo apagou. Dentro havia documentos antigos, amarelados, alguns quase se desfazendo nas bordas. Edileuza pegou a pasta com cuidado. Quase havia esquecido daqueles papéis. Eram documentos do pai, Otacílio Santos, falecido quando ela tinha apenas 22 anos. Um homem duro, trabalhador, que passou a vida inteira tentando fazer vingar um pedaço de terra que herdara do avô. Terra seca, terra ingrata, terra que não dava nada além de cactos e pedras. Ele morrera jovem, consumido pelo trabalho e pela frustração. Deixara para Edileuza, filha única, aquele terreno como herança. Ela guardara os papéis por décadas, mais por sentimentalismo do que por acreditar que tivessem algum valor. Afinal, quem ia querer aquele pedaço de chão no meio do nada? Mas agora, olhando aqueles documentos com atenção pela primeira vez em anos, Edileuza viu algo que não recordava. O terreno ficava na Serra da Capivara, região que nos últimos anos estava sendo alvo de projetos de turismo ecológico.
Será que aquela terra ainda existia? Será que ainda era dela? Decidiu mostrar os documentos a Neuza. Olha só, disse Neuza, examinando os papéis com atenção. Isso aqui parece escritura. E olha, tem o registro ainda. A senhora nunca tentou vender? Edileuza balançou a cabeça. Nem sabia se valia alguma coisa. É uma terra seca, no meio do nada. Quem ia querer? Neuza pensou por um momento. Conhecia um rapaz, Bruno, sobrinho de uma amiga que estava terminando a faculdade de Direito em Petrolina. Rapaz sério, honesto, que fazia alguns trabalhos pro bono para ajudar pessoas necessitadas. Talvez ele pudesse dar uma olhada, ver se aqueles papéis tinham algum valor, se havia alguma possibilidade de Edileuza conseguir alguma renda com aquilo. Bruno Augusto Ferreira tinha 26 anos, cabelos cacheados sempre bagunçados e uma crença inabalável de que o direito existia para servir aos mais vulneráveis. Vinha de família simples, pagara a faculdade trabalhando como office boy durante o dia e estudando à noite. Agora, prestes a se formar, sonhava em abrir um escritório popular que cobrasse de quem podia pagar para atender de graça quem não podia. Quando Neuza ligou contando a história de Edileuza, Bruno ficou revoltado. Como era possível tamanha crueldade? Decidiu na mesma hora que ajudaria. 2 dias. Depois, num sábado pela manhã, apareceu na pensão com uma pasta de documentos e um notebook velho. Dona Edileuza, é um prazer conhecer a senhora, disse apertando a mão frágil da idosa com respeito. Vamos ver o que podemos fazer. Passou horas examinando os documentos, fazendo pesquisas na internet, ligando para cartórios. Edileuza o observava ansiosa, sem entender muito bem o que ele estava procurando. Neuza servia café e biscoitos, também curiosa. Wellington e Mateus apareceram durante o almoço. Ficaram sabendo do que estava acontecendo, juntaram-se ao grupo na sala. Foi no meio da tarde que Bruno levantou os olhos da tela do computador, o rosto pálido, a expressão incrédula. Dona Edileuza, a senhora sabe onde fica exatamente esse terreno? Edileuza descreveu da melhor forma que conseguia lembrar. Uma região serrana, perto do povoado de Sítio do Mocó, área que na época do pai era considerada sem valor algum. Bruno virou o notebook para ela. Na tela, um mapa mostrava a região e uma notícia de jornal de 6 meses atrás, anunciando um grande projeto de resort ecológico e residencial de luxo na Serra da Capivara. A construtora responsável estava pagando valores altíssimos pelos terrenos da região para viabilizar o empreendimento. O terreno da senhora, disse Bruno devagar, como se mal pudesse acreditar no que estava dizendo, fica bem no meio da área que eles querem desenvolver. E pelos documentos aqui, a posse ainda é legalmente sua. A senhora nunca vendeu, nunca transferiu. Isso aqui vale muito dinheiro, dona Edileuza, muito dinheiro mesmo. O silêncio que se seguiu foi denso. Edileuza olhava para o computador sem compreender direito. Neuza levou a mão à boca. Wellington e Mateus se entreolharam boquiabertos. Quanto? Conseguiu perguntar Edileuza, a voz trêmula. Bruno fez alguns cálculos, consultou algumas páginas, ligou para um colega que trabalhava com direito imobiliário. Quando desligou, tinha os olhos brilhando. Se a gente conseguir provar a posse e vender para essa construtora, a senhora pode receber entre 2 e 3 milhões de reais. A sala girou. Edileuza sentiu que ia desmaiar. Neuza correu até ela com um copo de água. Os rapazes se aproximaram preocupados, mas a idosa estava bem. Estava apenas em choque, profundo choque. Milhões? Repetiu, como se a palavra não fizesse sentido. Milhões de reais? Bruno assentiu, sério. Mas tem um caminho a percorrer, dona Edileuza. Precisamos ir atrás dos documentos complementares, atualizar o registro, provar que a senhora é a legítima proprietária. E precisamos fazer isso rápido, antes que alguém tente contestar ou que a construtora compre terrenos vizinhos e isole-o da senhora. Posso cuidar de tudo isso se a senhora me autorizar. Edileuza o olhou nos olhos. Via ali um jovem sincero, honesto que queria ajudar. Mas também via algo mais. Via a oportunidade que Deus, ou o destino, ou o acaso,
estava colocando em suas mãos. A oportunidade não só de sobreviver, mas de transformar aquela tragédia em algo maior, em algo que tivesse significado. Pode cuidar, sim, disse com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. Mas eu quero fazer isso direito. Quero que tudo seja legal, honesto. Não quero roubar de ninguém. Se essa terra é minha, a gente prova. Se não for, a gente desiste. Bruno sorriu. A senhora vai ver, dona Edileuza. A justiça vai prevalecer. Dessa vez vai prevalecer. Os meses seguintes foram de intensa atividade. Bruno trabalhou incansavelmente, juntando documentos, conversando com cartórios antigos, encontrando testemunhas que conheceram Otacílio Santos e podiam atestar a propriedade da terra. Foi até a região, fotografou o terreno, mapeou os limites. Descobriu que, de fato, a construtora estava desesperada para adquirir aquele lote específico, pois ficava numa posição estratégica do projeto. Enquanto isso, na pensão, a vida seguia seu ritmo. Mas agora havia uma esperança no ar, uma expectativa. Edileuza começou a sonhar acordada. Se aquilo desse certo, se ela realmente conseguisse vender aquele terreno, o que faria com o dinheiro? Conversava com Neuza nas tardes quentes, enquanto costuravam na varanda. E foi nessas conversas que começou a nascer um propósito. Edileuza não queria o dinheiro para si. Não precisava. Com 72 anos, o que faria com milhões? Viajar, comprar coisas. Nada disso fazia sentido. O que fazia sentido era usar aquela bênção para ajudar outros que estivessem na mesma situação que ela estivera. Outros idosos abandonados, outras pessoas descartadas pela própria família. Quero fazer um abrigo, disse uma tarde para Neuza. Um lugar onde idosos abandonados possam viver com dignidade, com respeito, com carinho. Um lugar onde ninguém seja tratado como fardo. Neuza tinha lágrimas nos olhos. E eu quero ajudar a senhora a fazer isso, dona Edileuza. Vamos fazer juntas. Foi no final do 4º mês, numa tarde de junho, que Bruno ligou. A voz estava vibrante de emoção. Dona Edileuza, conseguimos. A posse foi reconhecida. A terra é legalmente sua. E a construtora já fez uma proposta oficial. 2,5 milhões. Eles querem fechar logo. Edileuza respirou fundo. Pode aceitar, disse. Pode fechar o negócio. 3 semanas depois, o dinheiro estava depositado numa conta que Bruno ajudara a abrir. Edileuza olhava o extrato no caixa eletrônico e mal podia acreditar. Ali estava. Aquele número imenso. Aquela quantia que transformaria não só sua vida, mas a vida de tantas outras pessoas. A primeira coisa que fez foi pagar Bruno. O rapaz tentou recusar, dizendo que faria de graça, mas Edileuza insistiu. Você tem um dom, meu filho, disse, e esse dom precisa ser recompensado para que você possa continuar ajudando outros. Pagou o equivalente a 2 anos de trabalho do jovem advogado, dinheiro suficiente para ele abrir seu escritório popular e realizar seu sonho. Depois, chamou Severino. O caminhoneiro que a salvara estava no meio de uma viagem, mas quando voltou e Neuza contou que Edileuza queria vê-lo, apareceu na pensão no mesmo dia. A idosa estava na varanda, esperando. Severino, você salvou minha vida, disse sem rodeios. Se não fosse o senhor, eu teria morrido naquela estrada. Por isso, quero lhe dar uma coisa. Entregou-lhe um envelope. Dentro havia o dinheiro para um caminhão novo. Severino tentou recusar, dizendo que fez o que qualquer pessoa faria, mas Edileuza foi firme. Não é caridade, é justiça. O senhor merece ter um caminhão bom, que não quebre toda hora, que não lhe dê tanto trabalho. Aceite. O homem grande, forte e acostumado à dureza do sertão, chorou como uma criança. Aceitou o presente com a humildade de quem sabe reconhecer uma bênção. A Neuza, Edileuza teve uma conversa especial numa manhã de domingo. Sentaram-se na cozinha, só as duas, com café fresco e bolo de milho. Neuza, você abriu sua casa para mim quando eu não tinha nada. Me deu teto, comida, carinho. Me tratou como família. Por isso quero que essa pensão seja sua de verdade. Vou comprar esse imóvel para você. Sem dívidas, sem prestações. Vai ser seu.
Neuza chorou tanto que Edileuza pensou que ela passaria mal. Mas eram lágrimas de felicidade, de gratidão, de alívio. A pensão era alugada e Neuza vivia no fio da navalha, sempre com medo de não conseguir pagar o aluguel, de perder tudo o que construíra. Agora estava livre. Era dona do próprio destino. Wellington e Mateus também foram contemplados. Para o mecânico, Edileuza deu o dinheiro para abrir oficina própria. Para o ajudante de caminhoneiro, pagou um curso técnico em logística que o rapaz sempre sonhara fazer. Nenhum deles esperava nada, nenhum ajudara pensando em recompensa. Mas Edileuza queria que soubessem que a bondade deles não havia sido esquecida. Com tudo isso feito, ainda restava muito dinheiro. E Edileuza tinha planos, grandes planos. Mas sabia que antes de colocá-los em prática, havia um acerto de contas pendente. Um confronto que era inevitável, porque em algum lugar em Petrolina, Josué e Kátia viviam suas vidas, acreditando que haviam se livrado do fardo, morando na casa que era dela, gastando a pensão que era dela, convencidos de que nunca seriam responsabilizados. Mas estavam enganados. Edileuza dos Santos, a mulher que haviam abandonado para morrer, estava viva, estava forte e estava pronta para enfrentá-los. Não por vingança, embora a raiva ainda queimasse no peito, mas por justiça e por todas as outras pessoas que, como ela, haviam sido descartadas, esquecidas, tratadas como se não tivessem valor. Era hora de mostrar que toda vida tem valor, que toda pessoa merece dignidade e que as ações têm consequências. Sempre tem. Em Petrolina, a vida de Josué Cardoso dos Santos seguia seu curso aparentemente tranquilo. Acordava cedo, ia para o trabalho na empresa de materiais de construção onde era gerente, voltava no fim da tarde. Kátia cuidava de Enzo, administrava a casa, fazia as compras. Tudo parecia estar em ordem, tudo parecia estar bem. Mas por baixo da superfície calma, havia uma tensão que Josué fingia não perceber. Fazia 6 meses que a mãe estava no asilo, pelo menos era o que Kátia dizia. Um asilo particular, com bom atendimento, onde ela estaria sendo bem cuidada. Josué nunca visitara. Kátia sempre tinha uma desculpa. O asilo fica longe. Sua mãe está se adaptando, é melhor não perturbar agora. Ela pediu um tempo, e Josué, cansado das discussões, aceitava as desculpas. No fundo, uma parte dele estava até aliviada. Não precisava mais se preocupar com a mãe. Não precisava mais lidar com a culpa de vê-la definhando naquela casa modesta. Alguém estava cuidando dela. Era o suficiente. Ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo nas noites em que o remorso vinha visitá-lo. Foi numa segunda-feira de agosto que tudo começou a mudar. Josué estava no escritório quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Uma voz masculina, educada, se apresentou como representante da construtora Horizonte Serra. Perguntava sobre um terreno na região da Serra da Capivara, que, segundo os registros deles, pertencia à família Santos. Josué franziu a testa. Terreno? Que terreno? Não sabia de terreno nenhum. O homem explicou que era uma propriedade antiga, registrada em nome de Otacílio Santos, que depois passara para Edileuza dos Santos. Estavam tentando localizar os herdeiros porque tinham interesse em adquirir a área. Otacílio era o avô que Josué mal conhecera. Edileuza, a mãe. Um terreno da família. Josué sentiu o coração acelerar. Pode valer alguma coisa? O homem hesitou. Bem, senhor Josué, já negociamos com a atual proprietária. Só estamos ligando para confirmar dados do inventário. A venda já foi concretizada. Atual proprietária? Que proprietária? A mãe estava num asilo. Como poderia ter vendido alguma coisa? Josué pediu mais detalhes. O homem, percebendo a confusão, foi cauteloso. Explicou que Edileuza dos Santos assinou pessoalmente toda a documentação 3 meses atrás, assistida por um advogado. A venda havia sido finalizada por R$2,5 milhões. Josué quase derrubou o telefone. 2,5 milhões? Impossível. A mãe não tinha terreno nenhum. A mãe não tinha dinheiro nenhum. A mãe estava num asilo, incapaz de tomar decisões. Havia algum erro ali, algum golpe. Alguém estava se passando pela mãe.
Precisava avisar a polícia, cancelar aquela venda fraudulenta. Desligou e imediatamente ligou para Kátia. A esposa estava em casa, a voz tranquila demais para a bomba que estava prestes a explodir. Kátia, acabei de receber uma ligação sobre um terreno. Disseram que minha mãe vendeu por milhões. Isso é loucura, né? Alguém está aplicando golpe usando o nome dela. Do outro lado da linha houve um silêncio, longo, pesado. Quando Kátia finalmente falou, a voz estava diferente, tensa. Josué, a gente precisa conversar. Chega em casa agora. A viagem de volta foi um borrão. Josué dirigiu no piloto automático, a mente rodando em círculos. Quando entrou em casa, Kátia estava na sala, sentada no sofá, os braços cruzados. Enzo estava na casa da avó paterna, tinha saído mais cedo da escola. Senta, disse ela. É sério. Josué sentou. E então Kátia começou a contar. Mas não a verdade completa. Nunca a verdade completa. Disse que a sogra tinha mesmo um terreno velho, herança do pai que nunca valia nada, mas que nos últimos meses, com o projeto da construtora, o valor disparara. Disse que tinha ouvido falar por acaso por uma conhecida que trabalhava na prefeitura. Disse que tentara avisar Josué, mas ele estava sempre ocupado demais para conversar sobre a mãe. E aí? Perguntou Josué, impaciente. O que aconteceu? Kátia mordeu o lábio. Ela vendeu. Sua mãe vendeu o terreno. Por milhões. E não dividiu com a gente, Josué. Não ofereceu nada. Sendo que a gente cuidou dela, sendo que essa casa aqui era dela e a gente está mantendo tudo. Josué balançou a cabeça, confuso. Mas como? Ela está no asilo. Como vendeu? Como... Assinou? Foi então que Kátia deu a segunda versão da história. Disse que a sogra não estava em asilo nenhum, que fugira, saíra de casa sozinha, meses atrás, que devia estar escondida em algum lugar, planejando ficar com todo o dinheiro. Disse que tentara encontrá-la, que ligara para hospitais, delegacias, mas sem sucesso. E que agora, descobrindo sobre a venda, ficava claro que a velha sempre fora esperta, sempre soubera do terreno, sempre planejara dar um golpe na própria família. Josué ouvia aquilo tudo e sentia que algo não se encaixava. A mãe fugir? A mãe dar golpe? Isso não fazia sentido. Edileuza mal sabia ler e escrever direito. Como orquestraria algo assim? Kátia, cadê minha mãe de verdade? A esposa desviou o olhar. Eu já te disse. Ela foi embora. Saiu de casa e desapareceu. Mas olha, Josué, a gente tem direito a uma parte desse dinheiro. Você é filho dela. A gente merece. Josué levantou do sofá. Algo estava muito errado. Muito errado mesmo. Precisava de respostas. Respostas de verdade. Passou os dias seguintes investigando. Ligou para Bruno, cujo contato conseguira com a construtora. O jovem advogado foi cauteloso, mas confirmou que Edileuza estava viva, lúcida e havia vendido o terreno legalmente. Confirmou também que ela estava morando em Juazeiro, numa pensão. Não deu o endereço, mas Josué era persistente. Com algumas ligações, alguns contatos, descobriu o nome da pensão da Neuza. Quando contou para Kátia que havia encontrado a mãe, a reação da esposa foi estranha. Ficou pálida, nervosa. Disse que não era boa ideia ir até lá, que deviam mandar um advogado, que Edileuza podia estar perigosa, desequilibrada. Perigosa? Minha mãe? Josué começou a desconfiar. Kátia, o que você fez? Nada, respondeu ela rápido demais. Não fiz nada. Só tô preocupada com você. Com a gente. Mas Josué não acreditou. No sábado seguinte, sem avisar a esposa, pegou o carro e dirigiu até Juazeiro. Kátia descobriu e foi atrás. Não podia deixar o marido chegar lá primeiro. Não podia deixar que ele ouvisse a versão da sogra antes de preparar o terreno. Precisava chegar junto, controlar a narrativa, manter as mentiras de pé. A pensão da Neuza estava silenciosa naquela manhã de sábado, quando o carro de Josué parou na frente. Ele desceu devagar, o coração batendo descompassado. Foi até a porta, bateu. Neuza atendeu desconfiada quando viu o homem bem vestido, a postura tensa.
Bom dia. Procuro Dona Edileuza dos Santos. Neuza estreitou os olhos. Quem é o senhor? Sou o filho dela. Josué. A expressão de Neuza mudou. De desconfiança para algo entre raiva e desprezo. O filho. O que permitira que aquilo tudo acontecesse? Ia fechar a porta na cara dele quando Edileuza apareceu no corredor, na cadeira de rodas. Pode deixar, Neuza. Eu falo com ele. A voz da mãe fez Josué gelar. Há quanto tempo não a ouvia? 6 meses? 7? E agora ali estava ela, mais magra, mais velha, mas estranhamente mais forte também. Os olhos que o encaravam não tinham mais aquela submissão doce de antes. Tinham firmeza, tinham dor, tinham decepção. Mãe, começou Josué, mas não sabia como continuar. Entra, disse Edileuza. Acho que a gente tem muito que conversar. Foi quando Kátia chegou. Viu o carro do marido, entrou apressada na pensão. E quando seus olhos encontraram os de Edileuza, pela primeira vez em meses, teve certeza que tudo estava perdido. Kátia, disse Edileuza com uma calma assustadora. Que bom que você veio também. Facilita as coisas. Os 4 se reuniram na sala da pensão. Neuza ficou por perto com Wellington e Mateus. Bruno também apareceu, avisado por Edileuza de que esse dia chegaria. A tensão era palpável. Josué sentou na cadeira, olhando a mãe como se a visse pela primeira vez. Mãe, o que está acontecendo? Me disseram que a senhora vendeu um terreno. Me disseram que a senhora sumiu de casa. Eu não entendo nada. Edileuza respirou fundo. Então vou te explicar, meu filho. Vou te contar exatamente o que aconteceu. E contou. Tudo. Desde a ligação de Kátia prometendo o passeio na chácara, a viagem longa, a parada no meio do nada, o abandono. A certeza de que ia morrer ali. O resgate de Severino. A acolhida na pensão. A descoberta do terreno, a venda. Tudo. Josué ficou pálido. Balançava a cabeça, recusando-se a acreditar. Não. Isso não pode ser verdade. Kátia não faria isso. Edileuza estendeu documentos, fotos que Neuza tirara das queimaduras de sol quando ela chegou, depoimentos de Severino, registros médicos do posto de saúde local, tudo comprovando sua versão. Mentira! Gritou Kátia, levantando-se. Ela está inventando tudo isso. Ela sumiu por conta própria. Está tentando nos prejudicar. Mas Josué olhava os documentos, olhava a mãe, olhava a esposa. E pela primeira vez em anos, realmente olhava. Via a mulher que criara ele sozinha, que sacrificara tudo por ele, que nunca mentira em toda a sua vida. Via a esposa que sempre fora controladora, manipuladora, que sempre quis mais, sempre exigiu mais. E entendeu. Finalmente entendeu. Kátia, disse devagar, o que você fez? Nada, ela repetiu, mas a voz estava falhando. Eu não fiz nada. Você assinou uma procuração, continuou Edileuza. Me fez assinar dizendo que era para o INSS. Transferiu minha casa para você, minha pensão, tudo. E depois me levou para aquela estrada e me abandonou. Me deixou lá para morrer. Mentira. E você, Josué? Disse Edileuza, olhando para o filho. Você assinou papéis sem ler. Você acreditou em tudo que ela dizia sem questionar. Você não foi me ver uma vez em 6 meses. Uma vez. Nem uma ligação. Nem uma mensagem. Nada. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Josué. Mãe, eu não sabia. Ela disse que a senhora estava bem. Disse que estava num asilo bom. Eu acreditei. Você quis acreditar, corrigiu Edileuza com uma dureza que ele nunca ouvira na voz dela. Porque era mais fácil. Porque assim você não precisava se incomodar. Não precisava lidar com uma mãe velha, doente, dependente. Era mais fácil acreditar na mentira. Josué desabou. Chorou como não chorava desde criança. Mãe, me perdoa. Por favor. Eu fui fraco. Fui idiota. Mas eu te amo. Sempre te amei. Edileuza sentiu o coração apertar. Queria abraçar o filho. Queria dizer que estava tudo bem. Mas não estava. Não estava tudo bem. E se ela fizesse isso, estaria dizendo que o abandono tinha sido aceitável, que a negligência era perdoável. E não era.
O amor não justifica tudo, Josué, disse. O amor precisa de ação, de presença, de respeito. E você não me deu isso há muito tempo. Kátia, vendo que a situação estava perdida, tentou uma última cartada. Ela tá rica agora, é por isso. Quero dinheiro só para ela. Sempre foi interesseira. Bruno se levantou. Senhora Kátia, sugiro que a senhora pare. Tenho aqui documentos comprovando a transferência fraudulenta de bens. Tenho testemunhas do abandono. Tenho tudo o que preciso para processar a senhora criminalmente. A única razão pela qual Dona Edileuza não fez isso ainda é porque ela quis dar ao filho a chance de conhecer a verdade primeiro. Kátia olhou em volta. Estava encurralada. Tentou sair correndo, mas Wellington e Mateus bloquearam a porta. Não ameaçadores, apenas firmes. Senta, Kátia, ordenou Edileuza. A gente ainda não terminou. O que se seguiu foram horas de confronto. Kátia tentou manter as mentiras, mas uma a uma foram desfeitas. Tentou culpar Josué, mas ele agora via claramente como fora manipulado. Tentou ameaçar, mas estava sem chão. No fim, restou apenas a verdade crua, nua. Ela planejara tudo. Queria os bens de Edileuza. Queria se livrar da sogra que considerava um peso. E quase conseguira. Josué pediu o divórcio ali mesmo, na frente de todos. Kátia saiu da pensão aos berros, prometendo vingança, dizendo que levaria Enzo embora. Mas Josué estava decidido. Tinha perdido muito tempo. Tinha falhado com a mãe. Não falharia mais. Quando ficaram sozinhos, mãe e filho, o silêncio foi pesado. Josué ajoelhou na frente da cadeira de rodas. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas, por favor, me deixa tentar de novo. Me deixa ser o filho que eu devia ter sido sempre. Edileuza tocou o rosto do filho. Viu nele o menino que fora, o menino bom, amoroso, antes que o mundo e os relacionamentos errados o mudassem. Será que havia chance de recuperar aquele menino? Será que era tarde demais? Não. Sei se eu consigo te perdoar agora, Josué, disse honestamente. A ferida está muito funda, mas talvez, com o tempo, a gente possa reconstruir alguma coisa, se você realmente mudar. Se você provar com ações, não com palavras, que é sincero. Josué assentiu, chorando. Vou provar, mãe, todo dia, pelo resto da vida vou provar. Edileuza o abraçou. E naquele abraço havia dor, havia perdão parcial, havia esperança cautelosa. Mas havia também a certeza de que ela não era mais a mulher submissa que aceitava qualquer coisa. Era uma mulher que conhecia seu valor e que nunca jamais permitiria ser tratada como descartável novamente. Os meses que se seguiram ao confronto foram de profunda transformação para todos os envolvidos. Josué voltou para Petrolina, mas não mais como o homem que fora. Moveu o processo de divórcio, que Kátia contestou ferozmente, mas sem sucesso. As provas da fraude e do abandono eram sólidas demais. Ele conseguiu a guarda compartilhada do pequeno Enzo e, pela primeira vez em anos, começou a ser realmente um pai presente. Todo fim de semana, Josué fazia a viagem até Juazeiro. Levava Enzo, que aos poucos foi conhecendo a avó que mal sabia existir. As primeiras visitas foram tensas, constrangedoras. Edileuza não sabia como agir com o neto, e o menino estava confuso com tudo o que estava acontecendo na vida dele. Mas com paciência, com tempo, com amor genuíno, a ponte começou a ser reconstruída. Edileuza comprou livros de história infantil e passava horas lendo para o neto. Neuza fazia bolos especiais nos dias de visita. Wellington levava o menino para ver os carros na oficina. Mateus ensinava Enzo a jogar dominó. E aos poucos, aquele menininho de 5 anos começou a sorrir de verdade, a correr pela pensão, a chamar Edileuza de vovó com o carinho que uma criança só demonstra quando se sente segura. Josué observava tudo aquilo com o coração dividido. Feliz por ver o filho feliz, por ver a mãe renascendo, mas profundamente envergonhado do tempo perdido, das escolhas erradas, da cegueira que quase custara a vida da pessoa que mais o amara no mundo. Numa tarde de domingo, enquanto Enzo brincava no quintal com as galinhas de Neuza, Josué se sentou ao lado da mãe na varanda. Mãe,
começou ele, a voz hesitante. Eu fico pensando no que poderia ter sido diferente, se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse te visitado, se eu não tivesse sido tão cego. Edileuza olhou para o filho, viu as rugas de preocupação que não estavam ali antes, os fios brancos que começavam a aparecer nos cabelos. Josué, o passado não muda. A gente só pode mudar o que vem pela frente. Mas eu preciso que você saiba, continuou ele, que não passa um dia sem eu pensar no que fiz, no que deixei de fazer. E eu prometo, mãe, vou passar o resto da vida tentando compensar. Edileuza colocou a mão sobre a dele. Você não precisa me agradecer, Josué. Você precisa é viver diferente. Ser diferente. E tá sendo. Eu vejo isso. Vejo no jeito que você olha pro Enzo, no jeito que você conversa com ele, no jeito que você tá aqui, todo fim de semana, sem falta. Isso é mais do que palavras, isso é ação. Josué abraçou a mãe, e naquele abraço havia dor, havia perdão que se construía devagar, havia esperança de que talvez, um dia, a ferida cicatrizasse completamente. Enquanto a relação familiar se curava lentamente, Edileuza colocava em prática seus planos. Com a ajuda de Bruno e de Neuza, começou a procurar um imóvel adequado para o abrigo de idosos que sonhava criar. Queria um lugar grande, arejado, com quintal, onde pessoas abandonadas pudessem não apenas sobreviver, mas viver com dignidade. Encontraram uma antiga pousada desativada nos arredores de Juazeiro. Tinha 10 quartos, uma sala grande, cozinha ampla e um terreno com árvores frutíferas. Estava abandonada há anos, precisando de reformas, mas tinha potencial. Edileuza comprou o lugar e contratou uma equipe para as obras. A reforma levou 4 meses. Edileuza acompanhou cada detalhe. Queria que os quartos fossem acolhedores, não institucionais. Cada um pintado de uma cor diferente, com cortinas de tecido leve, camas confortáveis e um pequeno armário individual. Queria que a sala fosse um lugar de convivência, não de solidão. Colocou sofás macios, uma televisão grande, prateleiras com livros e jogos. Queria que tudo transmitisse a mensagem de que aquelas pessoas não estavam ali por caridade, mas por direito. Direito de viver bem. Direito de ser respeitadas. Direito de não serem descartadas. A cozinha foi adaptada com equipamentos modernos, mas mantendo o clima caseiro. Neuza ajudou a planejar cada espaço, pensando em funcionalidade, mas também em aconchego. O quintal foi transformado num jardim, com bancos à sombra das árvores, um pequeno pomar e até uma horta, onde os futuros moradores poderiam plantar se quisessem. Batizou o lugar de Casa Otacílio, em homenagem ao pai que nunca soube do valor do terreno que deixara de herança. O terreno que agora permitia que tantas vidas fossem transformadas. Mandou fazer uma placa de madeira entalhada com o nome, que foi colocada na entrada. Embaixo, uma frase que resumia tudo. Aqui, todo mundo tem valor. Quando a Casa Otacílio foi inaugurada, numa manhã ensolarada de novembro, havia lágrimas de alegria. Edileuza estava na entrada, na cadeira de rodas, recebendo os primeiros moradores. Eram 6 idosos, todos com histórias de abandono, todos marcados pela rejeição familiar. Cada um foi recebido com abraço, com respeito, com a promessa de que ali seria diferente. O primeiro a chegar foi seu Raimundo, de 81 anos, que vivia há meses num abrigo público superlotado depois que a filha única o colocou para fora de casa. Tinha diabetes e problemas de visão, mas um sorriso que iluminava o rosto enrugado. Quando viu o quarto que seria dele, com uma janela que dava para o pomar, sentou na cama e chorou. Fazia tanto tempo que não tinha um espaço só seu. Depois veio Dona Geralda, 77 anos, ex-professora primária que fora internada num asilo pelo sobrinho interessado em sua aposentadoria. Tinha Alzheimer em estágio inicial, mas ainda era lúcida na maior parte do tempo. Trazia consigo apenas uma mala pequena e uma caixa de fotografias antigas. Edileuza a recebeu com um abraço longo e Geralda murmurou, a voz trêmula: fazia tanto tempo que ninguém me abraçava. Chegou também seu Antônio,
85 anos, viúvo havia 10 anos, que morava de favor na casa de um filho que o tratava como um móvel velho. Não podia fazer barulho, não podia receber visitas, não podia nem assistir televisão no volume que conseguia ouvir. Quando Edileuza mostrou a sala de convivência e disse que ali ele podia assistir o que quisesse, no volume que precisasse, o velho chorou de emoção. Vieram ainda Dona Marlene, seu Francisco e Dona Judite. Cada um com sua história de dor, de abandono, de solidão, e cada um recebido não como um favor, mas como alguém que merecia estar ali, que merecia dignidade, que merecia amor. A equipe era pequena, mas dedicada. 2 enfermeiras, Raquel e Fernanda, ambas com especialização em geriatria. Uma cozinheira, Dona Socorro, que cozinhava como se estivesse fazendo comida para a própria família. E 2 cuidadores, Marcos e Juliana, jovens mas extremamente dedicados, todos treinados, todos escolhidos a dedo por Neuza e Bruno. Nada de maus tratos, nada de negligência. Cada morador teria atendimento médico regular, atividades, companhia. Teria vida. Edileuza visitava a casa Otacílio todos os dias. Às vezes passava a tarde inteira ali, conversando com os moradores, ouvindo suas histórias, compartilhando as suas. Criou-se uma rotina afetuosa. Pela manhã, café da manhã coletivo na cozinha, com tapioca fresca e café forte. Depois, cada um fazia o que queria. Alguns assistiam televisão, outros jogavam dominó ou dama, alguns preferiam ler ou apenas sentar no quintal observando os pássaros. Dona Geralda, nos dias em que a memória estava boa, dava aulinhas de português para Juliana, que estava fazendo curso de auxiliar de enfermagem e precisava melhorar a escrita. Seu Raimundo, que fora marceneiro a vida toda, ajudava Marcos a consertar pequenas coisas que quebravam. Seu Antônio, que tinha voz bonita, cantava músicas antigas que faziam todos se emocionarem. Aos poucos, aquele grupo de estranhos unidos pela dor do abandono se transformou numa família. Celebravam aniversários juntos, com bolo e parabéns. Assistiam novela juntos, comentando cada capítulo, fazendo teorias sobre o que ia acontecer. Nos domingos, quando Josué levava Enzo para visitar Edileuza, acabavam todos indo para a casa Otacílio. O menino adorava os vovôs e vovós, como chamava cada um. Corria de um para outro, pedindo histórias, mostrando desenhos que fizera na escola. E aqueles idosos que haviam sido descartados pela própria família floresciam com a atenção da criança. Seu Raimundo fazia brinquedos de madeira para Enzo. Dona Geralda ensinava parlendas antigas. Seu Antônio cantava cantigas de roda. Era lindo de ver. Era cura para todos os envolvidos. Mas Edileuza não parou por aí. Com o dinheiro que ainda restava, e era bastante, realizou seu segundo sonho. Uma casa de passagem para pessoas em situação de vulnerabilidade. Não seria apenas um lugar para dormir e comer. Seria um lugar de reconstrução, com apoio psicológico, cursos profissionalizantes, ajuda para conseguir documentos, intermediação para empregos. Comprou uma casa menor, próxima à pensão de Neuza, e a transformou no Refúgio Renascer. Tinha 5 quartos coletivos, com capacidade para 3 pessoas cada. Uma sala ampla, cozinha comunitária, 2 banheiros e uma área externa com mesas e cadeiras. Contratou uma psicóloga, doutora Camila, que acreditava profundamente na capacidade de recuperação do ser humano. Um assistente social, Roberto, que conhecia todas as redes de apoio da região, e 3 educadores que dariam cursos de capacitação profissional. O Refúgio Renascer tinha regras claras. Não era abrigo permanente, era um lugar de passagem, onde as pessoas ficariam por no máximo 6 meses, enquanto se reestruturavam. Durante esse tempo, participariam de terapia, cursos, oficinas, aprenderiam habilidades, recuperariam documentos, construiriam currículos. E quando saíssem, sairiam com ferramentas reais para recomeçar. A primeira turma chegou em dezembro, 2 semanas após a inauguração. Eram 12 pessoas, entre homens e mulheres, idades variadas. Cada um com sua história de queda, de perda, de desistência, e cada um com a centelha, por menor que fosse,
de querer tentar de novo. Tinha Marcelo, 38 anos, que perdera o emprego na construção civil após um acidente e acabara na rua. Tinha Maria José, 45 anos, que fugira de um relacionamento abusivo e ficara sem ter para onde ir. Tinha João Pedro, 23 anos, que saíra do sistema de acolhimento institucional aos 18 e nunca conseguira se estabelecer. Tinha Rosângela, 52 anos, que desenvolvera depressão severa após perder a filha e acabara perdendo tudo mais. Edileuza fez questão de estar presente na recepção de cada um, olhava nos olhos de cada pessoa e dizia a mesma coisa. Você não é seu passado, você não é suas quedas, você é sua capacidade de levantar. E aqui a gente vai te ajudar a levantar. Os primeiros dias eram sempre difíceis. As pessoas chegavam desconfiadas, machucadas, com medo de acreditar que aquilo era real. Mas aos poucos, com a rotina estruturada, com o apoio constante, com pequenas vitórias diárias, começavam a se abrir, a acreditar, a tentar. Marcelo fez curso de eletricista e, em 3 meses, conseguiu um emprego numa empresa de manutenção. Maria José, com apoio psicológico intenso, recuperou a autoestima, fez curso de cuidadora de idosos e foi trabalhar na própria casa Otacílio. João Pedro descobriu talento para a cozinha, fez curso de auxiliar de cozinha e conseguiu emprego num restaurante. Rosângela levou mais tempo, a dor da perda era profunda demais. Mas com terapia, com remédios adequados, com o suporte do grupo, aos poucos foi voltando a viver. Havia uma cerimônia especial toda vez que alguém saía do refúgio renascer para começar vida nova. Todos se reuniam, a pessoa compartilhava sua jornada, recebia abraços e votos de boa sorte. Edileuza sempre fazia questão de dar a cada um uma pequena quantia de dinheiro, o suficiente para pagar o primeiro aluguel e se organizar. E um cartão com seu telefone, com o recado: se precisar, liga, sempre. A notícia dos projetos de Edileuza se espalhou pela região. Jornais locais fizeram matérias. A TV regional mandou uma equipe. Edileuza concedeu entrevistas, sempre humilde, sempre direcionando o foco não para si, mas para as pessoas que estavam sendo ajudadas. Queria que o mundo soubesse que idosos não são fardos, que pessoas em situação de rua não são invisíveis, que todo ser humano merece uma chance. Foi numa dessas entrevistas que Kátia viu a ex-sogra pela televisão. Estava morando numa kitnet alugada, amarga, furiosa, processada pela justiça, mas livre sob fiança. Via aquela mulher que tentara destruir, agora rica, famosa, admirada, e sentiu uma raiva consumidora. Não era justo. Não podia ser assim. Ela merecia parte daquele dinheiro. Ela tinha direito. Na mente distorcida de Kátia, começou a se formar um plano. Se não conseguia pela lei, conseguiria pela emoção, pela chantagem. Sabia que Josué era o ponto fraco de Edileuza. E sabia que uma criança era sempre um trunfo poderoso. 3 meses após a inauguração da Casa Otacílio, numa tarde chuvosa de fevereiro, Kátia apareceu na pensão da Neuza. Estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, o cabelo desarrumado, e carregava uma criança nos braços. Um bebê de poucos meses. Neuza foi atender a porta e quase a fechou na cara da mulher. Mas Kátia foi rápida. Preciso falar com Dona Edileuza. É urgente. É sobre essa criança. Neuza, desconfiada, chamou Edileuza. A idosa veio até a sala, e quando viu a ex-nora com um bebê nos braços, sentiu um frio na espinha. Edileuza disse: Kátia, com uma voz que tentava soar doce, mas saía falsa: essa aqui é Sofia, filha de Josué, sua neta. O chão pareceu abrir sob a cadeira de rodas. Filha de Josué? Ele não mencionara nada. Não dissera que Kátia estava grávida quando se separaram. Ou será que era dele mesmo? Kátia viu a confusão no rosto da ex-sogra e aproveitou. É dele sim. Descobri que estava grávida depois que ele me largou. Agora tô sozinha, sem dinheiro, com uma criança para criar. E você, nadando em milhões, enquanto sua própria neta passa necessidade. Edileuza olhou para o bebê. Era uma menina mesmo, de olhos grandes e bochechas roliças,
Parecia saudável, bem cuidada, mas havia algo que não se encaixava. Kátia nunca mencionara a gravidez, nem nos meses antes do divórcio, nem durante o processo. Por que esconderia algo assim? Kátia, disse Edileuza calmamente, se essa criança é realmente neta minha, eu vou ajudar. Mas antes a gente precisa fazer um exame, um teste de DNA, para ter certeza. Kátia empalideceu. Tentou argumentar, dizer que era absurdo, que era óbvio que a criança era de Josué, que só estava pedindo o que era justo. Mas Edileuza foi firme. Sem exame, sem conversa. Bruno já havia sido chamado, já estava a caminho. O jovem advogado chegou rapidamente, trazendo consigo documentos e informações que deixaram Kátia encurralada. Fez algumas perguntas sobre a gravidez. Quando Kátia dissera ter descoberto? Em que mês nascera o bebê? Onde estava a certidão de nascimento? Qual hospital fizera o pré-natal? As respostas de Kátia foram evasivas, contraditórias. Bruno pediu para ver a certidão. Kátia disse que estava em casa, que traria depois. Mas o advogado insistiu. Ligou para a maternidade que Kátia alegou ter dado à luz. Não havia registro de parto dela lá. Ligou para o cartório da região. Nenhuma certidão em nome de Sofia, filha de Josué Cardoso dos Santos, ou Kátia. A verdade começou a se desenrolar como um novelo. Pressionada, acuada, sem saída, Kátia finalmente admitiu. A criança não era de Josué. Era de um relacionamento que tivera depois do divórcio. Um homem que sumira quando descobriu a gravidez. Estava desesperada, sem dinheiro, e pensara que poderia usar a criança para conseguir parte da fortuna de Edileuza. A frieza do plano deixou todos chocados. Usar um bebê inocente como isca para extorquir dinheiro. Como alguém podia chegar a esse ponto? Neuza estava furiosa, querendo expulsar Kátia imediatamente. Bruno falava em aumentar as acusações no processo, mas Edileuza ergueu a mão, pedindo silêncio. Olhou para Kátia e viu não apenas a mulher cruel que a abandonara para morrer numa estrada deserta, mas uma pessoa profundamente perdida, destruída pela própria ganância, pelos próprios erros, pela própria incapacidade de amar sem interesse. Kátia, você precisa de ajuda, disse com uma compaixão que surpreendeu até ela mesma. Não ajuda financeira, ajuda de verdade, psicológica, espiritual. Você está tão consumida pela raiva e pela inveja que nem percebe o que está fazendo. Está usando sua própria filha como ferramenta de manipulação. Você não vê o absurdo disso? Kátia riu, um riso amargo, quebrado. Você vai me pregar sermão agora? Vai fingir que é santa? Que é melhor que eu? Não sou santa, respondeu Edileuza com firmeza. Sou apenas alguém que aprendeu que a vida é muito curta para ser desperdiçada com ódio. E que criança nenhuma merece pagar pelos erros dos adultos. Você tem uma filha agora, Kátia. Uma criança que precisa de você, que precisa de uma mãe presente, amorosa, saudável. Não estraga a vida dessa menina do mesmo jeito que estragou a sua. Estendeu um envelope. Dentro havia dinheiro, não milhões, mas o suficiente para Kátia alugar um apartamento melhor, comprar coisas para a bebê, ter alguns meses de tranquilidade para se organizar. Junto com o dinheiro, havia o cartão de doutora Camila, a psicóloga que trabalhava no Refúgio Renascer, com uma anotação. Atendimento gratuito por 1 ano. Não é pelo que você fez comigo, disse Edileuza, a voz firme, mas gentil. É por essa criança. Toda criança merece uma chance. E você também, se quiser mudar de verdade. Mas precisa querer. Precisa escolher ser diferente. Ninguém pode fazer isso por você. Kátia pegou o envelope atordoada. Esperava um confronto, esperava polícia, esperava punição. Mas aquela generosidade inexplicável diante de tanta maldade, não conseguia processar. Olhou para a filha nos braços, para o envelope na mão, para Edileuza na cadeira de rodas. E pela primeira vez em muito tempo sentiu vergonha. Vergonha de verdade. Saiu da pensão sem dizer nada, carregando Sofia, as lágrimas finalmente vindo, lavando anos de amargura, de escolhas ruins, de caminhos errados. Seria capaz de mudar? Não sabia.
Mas pela primeira vez em muito tempo havia uma porta aberta, uma chance, e talvez, apenas talvez, ela a aproveitasse. Josué foi informado sobre o episódio quando chegou no fim de semana seguinte. Ficou furioso. Queria processar Kátia. Queria puni-la com todo o rigor da lei. Como ela ousara usar uma criança daquele jeito? Mas Edileuza o acalmou. Deixa, meu filho. Ela já está carregando o peso das próprias escolhas. E a gente tem coisa melhor para fazer do que alimentar o ódio. A gente tem que focar no que importa. Na nossa família, nos nossos projetos, em fazer diferença na vida de quem precisa. E realmente tinham. A Casa Otacílio estava florescendo. Novos idosos chegavam, indicados por hospitais, por serviços sociais, por assistentes sociais de outras cidades que ouviam falar do projeto. A capacidade inicial de 10 moradores foi expandida para 15. Edileuza comprou a casa ao lado, reformou, conectou com a primeira. Agora havia mais espaço, mais quartos, mais possibilidades. Cada novo morador trazia uma história de abandono, de solidão, de dor. Seu Valdir chegou com 83 anos, depois que os filhos brigaram pela casa dele e o colocaram num asilo particular, onde era maltratado. Dona Conceição tinha 78 anos e fora largada na porta de um hospital pela sobrinha que ficara com sua aposentadoria. Seu Benedito, 90 anos, vivia nas ruas havia 2 anos depois que a família o expulsou, para ficar com sua pequena casa. E cada um, absolutamente cada um, encontrava na Casa Otacílio não apenas abrigo, mas uma família. Os moradores se tornaram amigos próximos. Jogavam dominó juntos nas tardes quentes. Assistiam novela juntos todas as noites. Compartilhavam memórias de juventude, de amores perdidos, de tempos difíceis, mas também de momentos felizes. Edileuza fez questão de que houvesse atividades regulares. Contratou uma fisioterapeuta que vinha 3 vezes por semana fazer exercícios leves com os idosos. Trouxe uma professora de artesanato que ensinava crochê, bordado, pintura. Os trabalhos que produziam eram expostos na sala, motivo de orgulho. Organizou passeios mensais, levando os moradores para conhecer pontos turísticos da região, sempre com o apoio da equipe de saúde. O Refúgio Renascer também prosperava. A cada mês novas pessoas chegavam, passavam pelo programa de 6 meses e saíam transformadas. Não todas, era preciso ser honesta. Algumas não conseguiam se adaptar, voltavam para a rua. Outras tinham recaídas. Mas muitas, a grande maioria, realmente mudavam de vida. Tinha o caso de Adriana, que chegou viciada em crack, destruída física e emocionalmente. Com tratamento em clínica parceira, terapia, intensiva e muito apoio, conseguiu se livrar do vício. Fez curso de auxiliar administrativa e hoje trabalhava numa escola. Voltava ao refúgio toda semana para falar com os novos moradores, compartilhar sua história, dar esperança. Tinha Renato, que chegou analfabeto aos 46 anos, nunca tendo tido oportunidade de estudar. No refúgio, aprendeu a ler e escrever. Fez curso de jardinagem e hoje cuidava dos espaços verdes de um condomínio, com carteira assinada e orgulho do próprio trabalho. Tinha Elisângela, que fugiu de casa aos 16 anos, viveu nas ruas por 20 anos, sobreviveu de mendicância. Com 52 anos, chegou ao refúgio sem acreditar que pudesse mudar. Mas mudou. Fez terapia, resolveu traumas antigos, reconciliou-se com a família. Hoje mora com a irmã. Trabalha como faxineira e finalmente tem uma vida digna. Havia festas no dia que cada pessoa saía com sua vida reorganizada, indo morar sozinha ou com família, começando de novo. Todos se reuniam na área externa do refúgio. Havia bolo, refrigerante, muitos abraços. A pessoa compartilhava sua jornada, falava dos medos que superou, dos sonhos que construiu. E Edileuza fazia questão de estar presente, de abraçar cada um, de dizer que acreditava neles, que sempre acreditara, e sempre dava a cada um, além da quantia para começar, uma pequena planta, uma muda de alguma árvore ou flor, com o recado: cuida dela como você está cuidando de você, vê ela crescer,
e lembra que você também está crescendo. A pensão de Neuza se tornou o centro de tudo. Edileuza morava ali, mas agora num quarto maior no térreo, totalmente adaptado para suas necessidades. Tinha banheiro próprio com barras de apoio, uma pequena área de estar, janela ampla com vista para o quintal. Neuza era mais que amiga, era irmã de coração. Passavam horas conversando, planejando novos projetos, sonhando com o que mais poderiam fazer. Wellington tinha aberto sua oficina mecânica, prosperava, mas ainda almoçava na pensão todo domingo. Trazia a namorada Cristiane, uma moça doce que trabalhava como professora. Falavam em casamento para o ano seguinte. Mateus completara o curso de logística, conseguira emprego numa empresa grande de transportes, mas também visitava religiosamente. Dizia que a pensão era sua verdadeira casa, que aquelas pessoas eram sua verdadeira família. Severino aparecia sempre que passava pela cidade com o caminhão novo. Estacionava na frente da pensão, descia com sacos de frutas frescas, legumes, verduras. Nunca aceitava pagamento. Dizia que era sua forma de agradecer, que nenhum dinheiro no mundo pagaria o que Edileuza fizera por ele. Não só o caminhão, mas a dignidade de saber que um gesto simples de bondade valia tanto. E aos domingos, quando Josué chegava com Enzo, a casa se enchia de vida. O menino já tinha 7 anos agora, falante, curioso, cheio de energia. Corria pelo quintal da pensão, brincava com as galinhas que Neuza criava, subia nas árvores sob o olhar atento do pai. Depois, iam todos juntos para a casa Otacílio, onde Enzo era recebido como um príncipe pelos vovôs e vovós. A relação de Josué com a mãe, embora ainda carregasse cicatrizes, estava genuinamente se curando. Ele participava ativamente dos projetos, ajudava com questões burocráticas, usava seus contatos para conseguir doações, parceiros. Descobriu nesse trabalho um propósito que nunca tivera antes. Estava até pensando em largar o emprego e se dedicar integralmente aos projetos sociais da mãe. Edileuza observava a transformação do filho com emoção. Via nele traços do menino que fora, antes que o mundo o endurecesse. E embora a dor do abandono nunca fosse esquecida completamente, estava sendo aos poucos envolvida por camadas de perdão, de compreensão, de amor reconstruído. Certa noite, já tarde, Edileuza estava sozinha em seu quarto, olhando para o broche de prata que mantinha sempre por perto. O mesmo broche que usara naquele dia terrível em que fora abandonada. Pensou em tudo que havia vivido. Na juventude difícil no sertão árido, no casamento breve mas feliz, na viuvez precoce, na criação solitária do filho, no derrame que lhe tomara as pernas, no abandono cruel, no resgate milagroso, na descoberta do terreno, na fortuna inesperada, nos projetos que mudaram tantas vidas, e entendeu com uma clareza cristalina que tudo, absolutamente tudo, tinha um propósito. As dores a prepararam para compreender a dor alheia. A solidão a ensinou a valorizar a companhia. O abandono a fez entender a importância do acolhimento. A riqueza inesperada lhe deu os meios de fazer diferença. Cada peça do quebra-cabeça da vida dela se encaixava perfeitamente para levá-la até aquele momento. Se não tivesse passado por tudo aquilo, pensou, não estaria aqui hoje. Não teria criado a Casa Otacílio, não teria fundado o Refúgio Renascer, não teria salvado essas vidas. Talvez, apenas talvez, aquele abandono na estrada não tenha sido o fim. Talvez tenha sido o começo de algo muito, muito maior do que eu poderia imaginar. 1 ano e meio após a inauguração da Casa Otacílio, numa festa de aniversário do projeto, Edileuza estava cercada de pessoas. Eram mais de 100 convidados. Idosos que ela resgatara, pessoas que passaram pelo refúgio e recomeçaram. Voluntários, funcionários, parceiros, amigos, família. Josué estava ali com Enzo e a namorada nova, uma mulher gentil chamada Patrícia, que trabalhava como enfermeira e já ajudava nos projetos. Neuza coordenava tudo com sua eficiência habitual. Wellington e Cristiane ajudavam no churrasco. Mateus comandava o som. Bruno discursava sobre a importância de projetos sociais e anunciava que havia conseguido uma parceria com a prefeitura para expandir o refúgio.
Alguém pediu para Edileuza falar. Ela hesitou, nunca gostara de holofotes, mas a multidão insistiu. Aplaudiram, gritaram seu nome. Eram palavras que precisavam ser ditas. Neuza empurrou a cadeira de rodas até a frente, onde um pequeno palanque improvisado fora montado. Edileuza ficou ali, diante de todos aqueles rostos. Viu esperança, onde antes havia desespero. Viu vida, onde antes havia desistência. Viu família, onde antes havia solidão. E começou a falar, a voz firme apesar da emoção que fazia o coração disparar. Eu não sou ninguém especial, começou. Sou só uma senhora do interior que teve uma vida difícil, que passou por coisas ruins, que quase perdeu tudo, inclusive a própria vida. Mas aprendi algumas coisas importantes nessa caminhada. Aprendi que a gente não é definido pelo que acontece com a gente, mas pelo que a gente escolhe fazer com o que acontece. Fez uma pausa, olhando para Severino. Aprendi que bondade existe, mesmo quando parece que o mundo é só crueldade. Que ainda há pessoas dispostas a parar o caminhão, a estender a mão, a salvar uma desconhecida que está morrendo na beira da estrada. Olhou para Neuza, para Wellington, para Mateus. Aprendi que família não é só sangue. É quem está do lado quando você precisa. É quem te levanta quando você cai. É quem acredita em você quando até você já desistiu. É quem abre a porta da casa e do coração sem pedir nada em troca. Olhou para os moradores da casa Otacílio, para as pessoas que passaram pelo refúgio. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que não importa quantos anos você tem, quantas vezes você caiu, quão fundo você afundou. Sempre, sempre dá para levantar de novo, sempre dá para tentar mais uma vez, sempre dá para ser melhor do que você foi ontem. A voz começou a falhar, as lágrimas descendo, e aprendi que o sofrimento, por mais terrível que seja, pode se transformar em propósito, que a dor pode virar força, que quem foi abandonado pode aprender a acolher, que quem não teve pode dar, que de uma tragédia pode nascer esperança para muita gente. A plateia estava em silêncio absoluto. Muitos choravam junto com ela. Edileuza respirou fundo, limpou as lágrimas, continuou. Eu queria agradecer a cada um que está aqui. Aos que me salvaram quando eu não tinha mais nada. Aos que acreditaram nos meus sonhos quando eram só ideias malucas de uma velha teimosa. Aos que trabalham todo dia nos projetos, cuidando com amor de cada pessoa que chega precisando de ajuda. Aos que doaram, que ajudaram, que fizeram parte dessa história. Olhou para Josué que chorava abertamente, segurando Enzo pela mão. E agradeço ao meu filho, que errou, que se perdeu, mas que teve coragem de reconhecer, de voltar, de tentar de novo. Isso também é recomeço, Josué. Isso também é transformação. E eu estou orgulhosa de você. Josué cobriu o rosto com as mãos, os ombros chacoalhando. Enzo, sem entender direito, abraçou o pai. Patrícia colocou a mão no ombro dele, num gesto de apoio. Edileuza finalizou, a voz agora firme e clara. Essa casa, esse refúgio, tudo isso não é meu, é de todos nós, é de cada pessoa que foi abandonada e que aqui encontrou família, é de cada pessoa que estava na rua e que aqui encontrou caminho, é de cada um que acreditou que mudança é possível. Minha maior felicidade não é o dinheiro que veio, mas o amor que se multiplicou, as vidas que se transformaram, as histórias que renasceram. Isso sim vale mais que qualquer fortuna. O aplauso foi ensurdecedor. Pessoas se levantaram, choraram, se abraçaram. Foi um momento de celebração pura, de gratidão coletiva, de reconhecimento de que ali, naquele lugar simples do interior, estava acontecendo algo extraordinário. Quando a festa terminou e todos foram embora, quando as luzes se apagaram e o silêncio voltou, Edileuza ficou sozinha na varanda da casa Otacílio. Era uma noite clara, com estrelas visíveis no céu sem poluição do sertão. A brisa suave trazia o cheiro de terra molhada da chuva que caíra mais cedo. Olhava para cima, para aquele infinito de luzes piscando, e pensava no pai Otacílio, na mãe, no marido, em todos que já se foram. Espero que vocês estejam orgulhosos, murmurou para as estrelas. Espero que entendam que eu tentei fazer o melhor que pude com o que me foi dado.
Peguei aquele pedaço de chão que vocês deixaram que parecia não valer nada e transformei em vida, em esperança, em amor. Uma estrela cadente cruzou o céu, rápida, luminosa. Edileuza fechou os olhos e fez um pedido. Não para si, nunca para si. Pediu que os projetos continuassem mesmo depois que ela partisse, que outras pessoas pegassem a bandeira, que outras casas Otacílio nascessem, que outros refúgios renascer se multiplicassem, que ninguém, nunca mais, fosse abandonado para morrer numa estrada, que ninguém fosse descartado como se não tivesse valor. Quando abriu os olhos, sentiu uma paz que nunca sentira antes. Uma paz que vinha da certeza de que sua vida tinha significado, que suas dores não foram em vão, que seu sofrimento gerou frutos, que ela importava, que fez diferença, que amou e foi amada. Aos 74 anos, quando muitos acreditariam que a vida já estava escrita, que o final estava próximo, que não havia mais tempo para grandes realizações, Edileuza dos Santos descobriu que estava apenas no começo. Porque a verdadeira vida, a vida que realmente importa, não é medida em anos. É medida em amor, em conexões, em vidas tocadas, em diferenças feitas, em sementes plantadas que continuarão crescendo muito depois que as mãos que as plantaram já não estiverem mais aqui. E por esse critério, Edileuza dos Santos tinha não apenas começado a viver, mas estava vivendo plenamente. Cada dia era uma nova oportunidade de fazer bem. Cada pessoa que chegava era uma nova chance de mostrar que importar-se ainda existe. Cada sorriso recuperado, cada lágrima enxugada, cada recomeço testemunhado, tudo isso era vitória. Tudo isso era vida. O vento balançou as árvores do quintal. Em algum lugar, um cachorro latiu. Mais longe, uma música tocava baixinho. A vida seguia seu curso, simples e extraordinária ao mesmo tempo. E Edileuza, sentada ali na sua cadeira de rodas, debaixo do céu estrelado do sertão que a viu nascer, sentiu-se completa. Sentiu-se em paz. Sentiu-se, finalmente, em casa.